Sejam bem-vindos aqui na Jornada da Psicologia Organizacional 8K. Aqui nós discutimos, as estratégias de como você pode atuar enquanto psicólogo organizacional fazendo consultoria de RH. Eu sou a Ângela Camargo e o nosso tema de hoje é a evolução contínua do psicólogo organizacional para romper as resistências, aquela famosa resistência interna. Vamos começar aqui, gente. E já dizia o filósofo Sartre, dizia o seguinte, vou ler aqui para vocês. É no amor, no ódio, no medo, na alegria, na indignação, na admiração, na esperança, no desespero, que o homem se revela ao mundo junto com a sua verdade. Nós somos responsáveis por dar significado às coisas. Olha só que forte isso, Nós somos responsáveis por dar significado às coisas. Gente, lembre-se sempre, A atuação na consultoria de RH enquanto psicólogo organizacional, ela é muito dinâmica e intensa. Muito dinâmica e intensa. Nós precisamos ficar sempre atentos para não colocar o urgente na frente do importante. É muito interessante isso, é muito importante lembrar constantemente. Nunca coloque o urgente na frente do importante. Porque a gente pode cair nessa cilada de reagir demais às situações no contexto organizacional. Nós podemos nos tornar profissionais reativos. Então é importante lembrar que a nossa atuação é estratégica. Nós atuamos estrategicamente, tá? O primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês, e aí eu vou seguir o meu roteirinho aqui como sempre, Porque a gente entra nesse papo aqui, a gente vai e quando vê, dá 1 hora aí de live, Mas vamos aqui. Primeiro ponto, gente, é a atitude profissional perante a vida. Quando a gente fala de evolução, de resistência, a gente está falando muito num contexto você enquanto profissional. A sua marca, a sua imagem profissional, o quão bom você é naquele determinado assunto, o quanto você se esforça, o quanto você busca conhecimento. Então, o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a atitude profissional perante a vida. E o que eu quero dizer com isso, Eu quero trazer para vocês aqui alguns elementos que fazem parte da resistência. Quais são eles? O primeiro, gente, que é clássico, é a procrastinação. Esse é o primeiro elemento da resistência. E aí, o que a gente entende da procrastinação? Que a resistência, ela se manifesta principalmente através desse elemento, através dessa característica. É uma maneira de adiarmos o que nós temos para fazer. Sabe aquela coisa de você ficar sempre jogando para outro dia? Qualquer coisa na sua vida? Essa é a famosa resistência ali, expressa através da procrastinação. Então, ela geralmente vai com a gente até a morte, se você não toma uma atitude. E aí ela cancela a sua vida. Esse é o primeiro elemento da resistência. O segundo elemento da resistência, gente, é a vitimização. Esse é clássico, Eu quero saber quem não tem. É a vitimização. Aquela pessoa que sempre se sente vítima de algo, sabe? Ela nunca é você que está com medo de tomar uma determinada atitude. Você sempre encontra isso, uma forma de culpar o outro, Então você vai culpar no seu relacionamento, você vai culpar o seu marido, você vai culpar o seu namorado, sua namorada, sua esposa, os seus familiares, você vai culpar a falta de dinheiro, a falta de tempo, tudo isso faz parte da vitimização. Esse é o segundo elemento da resistência. Muito clássico, O terceiro elemento, gente, é a dramatização. Outro elemento que é, assim, muito presente na nossa vida. Aquela coisa do dramático, sabe? De eu sempre invento algo para ficar mal. Eu já acordo pensando que aquele dia não vai ser legal, que eu não acordei bem, então o dia inteiro vai ser ruim. E às vezes você pode até acordar indisposta, Mas assim, aquela pessoa que fica o tempo todo dramatizando e reclamando da vida, é aquela coisa, sabe? Vocês já ouviram falar na sigla SAE? É a famosa síndrome da abstinência da encrenca.
Essa é famosa. Síndrome, grava essa. Quando você vê alguém dramatizando, grava. É a síndrome da abstinência da encrenca. Aquela pessoa que busca uma encrenca com todo mundo diariamente, constantemente. Essa é a famosa síndrome. Então, o que essa pessoa busca constantemente? Ela quer preencher um vazio. Ela quer preencher um vazio. Ela é uma montanha-russa de emoção. Sabe, aquela pessoa inconstante, instável, o tempo todo ela tá ali buscando uma forma de cutucar alguém, sabe aquela pessoa? É isso, é a famosa dramatização que é, assim, um dos pontos principais da resistência. E lembrando que a gente está falando aqui da atitude profissional perante a vida. Isso faz todo sentido. Então, quer criar alguma coisa positiva para a vida? Você necessita de um estado de tranquilidade. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer atitude profissional que você for tomar aí na sua vida, você precisa estar num estado de tranquilidade. Porque emoções muito extremas, né, te impedem de ter uma consciência ampliada. E aí o tempo todo você vai ficar nessa montanha russa emocional, né? Então, não gaste a sua energia com aquilo que não vale a pena. Gaste a sua energia com coisas que são grandiosas, com aquilo que você veio fazer no mundo, certo? O outro ponto, e na verdade o último que eu trago aqui para vocês da resistência é a suscetibilidade. O que seria isso? O tempo todo se ferindo por qualquer coisa. É aquela pessoa que se machuca com muita facilidade. Tudo que fala fere, tudo que a outra pessoa traz vai feri-la. Ela se sente magoada constantemente. Isso é o clássico da resistência também. Suscetibilidade, aquela pessoa que está ali o tempo todo machucada, sensível demais às situações, e tudo que a pessoa fala, ela leva aquilo como uma dor extrema para ela. Essa é clássica da resistência também, né? Gente, lembre-se sempre, quando a mente ela está ativa, as nossas emoções estão mais serenas. É até intenso trazer isso, né? Eu gosto muito dessa fala, porque é importante você entender isso, que quando a sua mente está muito ativa, as emoções tendem a ser serenas. Agora, quando as suas emoções estão muito altas, estão muito excitadas, a mente ela fica mais inibida, ela fica inativa, você geralmente não consegue tomar boas decisões. Então, a gente sabe disso enquanto psicólogo, né? E aí, quando eu estou trazendo para vocês a questão da resistência no processo evolutivo desse profissional, é porque a gente entende que é isso que acontece constantemente na nossa vida, né? É essa famosa resistência para fazer as coisas. E aí a gente vai sempre culpando alguém, achando alguém para colocar a culpa, e a gente nunca muda a realidade em que se encontramos, né? Então, assim, você não consegue tomar uma atitude profissional. E aí eu formei em psicologia, né? Eu formei e eu não sei o que eu vou fazer, eu já estou há algum tempo atuando nessa área, mas não está legal, eu não estou gostando do que eu estou vendo, não estou me sentindo bem, estou um vazio gigante aqui que eu não consigo preencher. E aí você continua fazendo as mesmas coisas e você não toma uma atitude. Eu continuo fazendo a mesma coisa, continuo procrastinando, continuo sendo sensível demais às coisas, reativo demais, buscando, né, dramatização, vitimização. Então isso é clássico nosso, né, do ser humano. Eu ousaria dizer que isso é universal. Que ser humano que não tem essa famosa resistência, né? E aí, gente, quando a gente fala desses vícios, né, essas características, a gente tem outros, né, que são os vícios mais convencionais, que vivem gerando resistência para a gente, seja o álcool, seja a droga, seja aí outros vícios que a gente tem hoje, que é internet, jogos. Você acha qualquer coisa para você fazer para que você não tenha que sentar e fazer aquilo que você precisa fazer. É clássico isso, percebe? Você sempre vai arrumar alguma coisa. Ou você coloca coisas que você precisa fazer, algum compromisso, num horário que é impossível de você realizar. E aí eu trago um exemplo para vocês. Por exemplo, você quer ler.
um livro, que é um livro um pouco mais complexo, e você precisa ler aquele livro para um trabalho que você tem que fazer, ou seja, o nosso famoso livro do comportamento organizacional, que a gente tem aí na consultoria, que a gente usa muito. E aí, o que você faz? Você deixa para ler, de repente, aquele livro após o almoço. Vamos pensar numa situação hipotética como essa. Você acha mesmo que vai conseguir ler aquele livro, sendo que você precisa de mais atenção, e logo após o almoço a gente sabe o quanto de resistência tem, né? O sono é porque acabou de comer, enfim, nunca vai conseguir ler aquele livro. Então, às vezes, a resistência ela faz isso com a gente. A gente coloca as coisas que a gente precisa fazer em momentos que são inadequados, porque a gente sabe que não vai fazer. Então, é até engraçado falar isso, né? Então, a pessoa que ela não quer ter uma atitude profissional perante a vida, ela vai constantemente fugir, é constantemente uma fuga da própria vida. Ela vai fugir de qualquer coisa para não ter que fazer aquilo que ela precisa fazer. Então, a pessoa que deixa a resistência tomar conta é exatamente isso. Sempre vai fugir, independente do que aconteça, você vai fugir constantemente da sua própria vida. Os meios não são responsáveis, percebe? O responsável é a falta de vontade. Então, aqui, falando de resistência perante a vida, de resistência profissional, né, de profissional diante desse contexto, os meios, eles não são responsáveis. Responsável é a sua falta de vontade, é a nossa falta de vontade, né, de fazer aquilo que precisa ser feito. É exatamente isso. Então, tem gente que usa até se bobear sinal de fumaça para não ter que fazer aquilo que precisa. Some, sabe? Não precisa de internet, não precisa da tecnologia que tem hoje. Tem gente que faz qualquer coisa para sumir. Aquela coisa que você para assim e geralmente pensa, né? Você chega na sua casa, você tem milhões de coisas para fazer, você precisa sentar e dar o seu recado, fazer aquilo que você veio para fazer, e você vai entrar aonde? Em alguma rede social, no WhatsApp, fazer qualquer coisa, menos fazer aquilo que você precisa fazer. E isso é o quê? Aí a gente traz, né? Até com sinal de fumaça, você vai fugir da sua própria vida. Eu tô vendo que tem alguns acenos aqui, gente. Só que eu não tô conseguindo visualizar, porque tem uma outra câmera aqui. Mas aqui, você está se auto-boicotando, ou se auto-sabotando, que a gente usa muito, né? Então, quando você não consegue tomar uma atitude profissional perante a vida, você está se auto-sabotando. É criar compromissos em horários, como eu falei, que você sabe que não vai conseguir executar. Então, você já começa aí, fazendo o planejamento, é aquela pessoa que senta no domingo para fazer o planejamento da semana, mas coloca um monte de coisa que não vai conseguir realizar em horários que não são apropriados. Então, constantemente, a gente se auto-sabota. É a mesma coisa de querer começar a fazer a leitura que eu falei para vocês. Ou de você querer começar a fazer uma dieta, ou de você querer fazer essa transição de carreira, ou de você querer atuar como psicólogo organizacional, porque você acabou de formar e você precisa aí tomar essa atitude na sua vida. É exatamente isso que a gente costuma fazer. A gente vai delegar sempre a responsabilidade de qualquer coisa da nossa vida para alguma coisa que está acontecendo, para alguma pessoa, enfim, sempre isso que vai acontecer. E aí, a gente aquela famosa coisa assim, ó, chegamos num ponto de tanto desenvolvimento de meios e de tantas perdas de fins, que a gente se encontra infantilizado diante do ponto de vista humano. Então, a gente constantemente desenvolve meios, mas consegue sempre ter as perdas dos fins. A gente não consegue chegar até o final do que a gente se propõe a fazer. E aí, gente, a gente se infantiliza perante as nossas emoções. Aí você fica como um adolescente que sabe mexer com tecnologia, que sabe sabe trabalhar com mudança, aquela coisa, tem aquela inteligência, mas quando se trata de emoção, se perde, vira um turbilhão de coisas. Enquanto adultos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, a gente acaba infantilizando o nosso processo evolutivo. O que a gente faz sempre, o que a gente precisa fazer é a capacidade de refletir sobre as coisas, sabe? É ter vida interior. As nossas emoções, elas são, como eu mencionei, como um de adolescente. Então, a gente avançou muito em tecnologia, inovação, 4.0, 3, sei lá, né, 5.0 que já tem, mudança constantemente, a gente tem que saber lidar com tudo isso, e as empresas buscam por isso,
Só que do ponto de vista de vivermos, né, de entender o ser humano, a gente ainda se encontra na idade da pedra. Percebe isso? Por quê? Porque a gente se adapta demais ao externo e esquece de que a pessoa que mais precisa entender aquele contexto para ter uma atitude profissional perante a vida é você mesmo. Então a gente avançou demais, só que a gente continua no que se refere à vida humana ainda, as nossas emoções, né, a complexidade que somos ainda na idade da pedra, né? E aí o segundo ponto, gente, seria qual a sua missão no mundo enquanto profissional, enquanto psicólogo organizacional ou os outros profissionais que estão aí assistindo. Nós viemos ao mundo para sair da ignorância e encontrar ou chegar à sabedoria. É por isso que nós viemos ao mundo. E, na minha percepção, né, na minha busca por conhecimento, é por isso, eu acredito. Então, é sair da ignorância e chegar à sabedoria, certo? O primeiro ponto é você amar querer fazer isso. E quando eu falo de sabedoria, eu não estou me referindo à filosofia em si, mas eu me refiro à sua capacidade de querer tomar uma atitude perante a sua vida profissional, de querer mudar a sua trajetória. E depois, mesmo depois que você entre, você já está atuando enquanto psicólogo organizacional, fazendo consultoria de RH, você precisa ter um processo evolutivo nessa nova decisão, nessa nova forma de atuação. Todos os profissionais, né? O que acontece é o quê? A famosa inércia. Você fica imerso numa situação e você não consegue sair daquilo, né? Então, para você conseguir fazer isso, você precisa passar por vários obstáculos na vida. E a gente sabe a surra que a gente leva da resistência, e tem gente que fica décadas levando surra, né, da famosa resistência. Nós precisamos primeiro estabelecer aquilo que a gente identifica como ideal. E aí, quando eu falo de identificar algo que é ideal, é você ter valores que são sólidos, é você ter virtudes e você buscar sabedoria. Por quê? Porque vai chegar um momento da nossa vida e a resistência ela acontece da seguinte forma. Se você não luta para tomar uma decisão, para ser uma pessoa melhor, para entregar algo para o mundo, porque é muito egoísta quando a gente fala isso no sentido de eu vou fazer por mim somente, né? Eu quero ganhar X dinheiro, eu quero fazer X coisas, né? Quando você sabe que a sua evolução depende da do próximo, né? Então não tem como, uma coisa não vai sem a outra. Então você precisa ter essa consciência de você buscar e você ter e começar a definir valores que são sólidos, sabedoria e virtudes. Isso é muito importante o profissional ter consigo, né? E quando eu tô aqui falando, gente, de processo evolutivo, né? Então eu tô falando do processo evolutivo desse profissional, desse psicólogo organizacional, nesse novo contexto, nessa atitude que ele precisa tomar diante da vida, né? E para os outros profissionais também. Então a gente precisa começar a definir isso, defina quais são os seus valores, o que você tem de virtude, né? E busque sabedoria. O processo evolutivo não vem sem essas três coisas que são bases, esses três fundamentos, né? Então, não fazemos só por nós, mas pelas outras pessoas também. E aí, cada um de nós tem um recado a dar ao mundo, gente. É muito profundo você pensar dessa forma, mas a sua vida começa a fazer mais sentido quando você abrange um pouco mais o seu campo de visão. Quando você passa a ter mais consciência das coisas de uma forma mais ampla, sabe? Não é aquele pensamento único, eu quero fazer isso, e aí você reclama o tempo todo que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, que fulano não te ajuda, mas você nunca toma uma decisão. E isso é a famosa resistência, né? Então, cada um de nós tem um recado a dar ao mundo, que é único e é somente seu, é somente meu. Esse recado, ele faz com que a nossa vida não seja em vão, mas que faça sentido. Sabe essa famosa falta que você sente, que constantemente tem gente que preenche com comida, tem gente que preenche com droga, tem gente que preenche com, enfim, com várias formas aí, né? Nunca vai acabar, se você não começar a olhar para dentro, entender quem é você, e o que você veio fazer, e o que você pode fazer de melhor para entregar. Qual é a sua atitude profissional perante a vida,
entende? Então, esse recado que cada um de nós veio a dar ao mundo, ninguém vai dar, somente você. É seu esse recado. E aí, a resistência, gente, ela vai fazer de tudo para que você não consiga fazer isso. E aí vai surgir várias coisas no decorrer da sua trajetória, da sua vida, que vai te impedir de continuar e de dar esse recado. Acho que seria mais ou menos isso, assim, esse ponto, né, de missão que eu entendo qual é a minha missão, né? Eu sempre falo para vocês, não existe verdades absolutas, eu não estou aqui para pregar alguma coisa que seja absoluta, mas é o que eu acredito diante dos estudos que eu venho fazendo, né, diante de todo o conhecimento que a gente vem buscando, tá? O outro ponto seria o comprometimento. Então, convencer a resistência de fazer o seu trabalho. Você precisa acordar todos os dias e convencer a resistência de que você vai fazer o seu trabalho. Independente do que aconteça, você vai realizar o seu trabalho. Sabe? Então, romper a inércia é difícil, é muito difícil, é um desafio mental, é tomar uma atitude, né? São dois elementos que eu trago aqui para vocês, que um deles é dentro do comprometimento, um deles é a vontade e a decisão no plano mental. É só você entender esses dois elementos. Vontade é a decisão no plano mental, quando a gente fala de comprometimento. E perseverança é a constância no mundo físico. E aí manter o ritmo, quanto mais você faz, mais a resistência ela fica treinada. É isso mesmo, não tem essa de eu vou eliminar ela para sempre, ela vai acontecer. Você pode ser o profissional de sucesso na sua percepção, você pode ter tudo aquilo que você almejou, sempre vai ter resistências. Eu faço uma correlação com o seu salário, por exemplo, né? O que você ganha aí. Quanto mais você ganha, mais você gasta, não é isso mesmo? E aí isso vai aumentando. Com a resistência é a mesma coisa. Quanto mais vontade você tem, quanto mais perseverança, mais forte ela se torna, mais forte ela fica. E aí, mais gasto de energia. Só que você está gastando energia para o que é correto. Está direcionando essa energia para o que é certo, que é aquele trabalho que você veio realizar no mundo. Né? Então, 2 pontos para vocês guardarem. Vontade é decisão no plano mental. Perseverança é constância no mundo físico. É fazer constância sem pressa e sem pausa. Certo? Guarda esses 2 elementos. Nós precisamos ficar atentos, que às vezes até as pessoas que amam a gente, que a gente ama, que fazem parte ali da nossa vida, elas contribuem às vezes para a nossa inércia. Elas vão contribuir às vezes para nossa procrastinação, né? Então, constantemente a gente precisa avaliar isso. E a gente não tem que brigar com essas pessoas, né? A gente não tem que arrumar uma briga por isso. A gente tem que entender e unir as forças em relação à resistência. Por isso que é aquela coisa que aqui não cabe egoísmo, né? Quando a gente está falando aqui dessa zona de conforto, a gente precisa entender, porque às vezes o outro que está ali do nosso lado, ele também está passando pelo mesmo desafio. E a gente precisa juntar essa força para que a gente consiga vencer a resistência. Percebe? Eu preciso sempre pensar em ajudar o outro. E que psicólogo que não pensa isso, né? Então, o outro ponto seria a gestão do tempo, só que aqui de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais profunda, né? Um pouco mais filosófica, eu diria, que é importante você entender que existe trabalho para a sua sobrevivência e existe o trabalho da sua vida. Essa definição é muito importante a gente guardar, tá? Então, assim, uma coisa é a vida por sobrevivência, a outra coisa é a vida por realização dela própria. É como ser humano, é como você se sentir realizado por ser humano. Então, você sempre vai ter aquele trabalho que é para a sua sobrevivência, mas você tem que buscar fazer um trabalho que seja a realização da sua vida, perante a vida. Percebe? O profissional preparado, gente, aquele profissional que se prepara, ele não prorroga. Ele não é vaidoso. Ele está acostumado com gratificações que são adiadas. Ele não fica constantemente buscando por ser gratificado. E aí, se a gente for pensar no colaborador, né, no profissional ali,
é você fazer ter essa ideia assim, se você tem um negócio, eu tô falando de evolução, né, evolução profissional, você tem um negócio, e você tem um colaborador que é exatamente dessa forma. Ele não prorroga, ele não fica aguardando, esperando gratificação. Ele simplesmente chega ali, senta e executa o seu trabalho. Ele vai lá e faz, ele acontece, ele não é vaidoso, ele tá... Sabe essa pessoa? Imagine você sendo um empreendedor, um empresário, tendo esse perfil na sua empresa. Sempre você vai querer esse tipo de perfil. É exatamente você se imaginar como você gostaria que fosse uma pessoa trabalhando para você. É você, percebe? É o que você deve se transformar, é a sua evolução. Isso é simples, é clássico, porque tudo aquilo que dói na gente, a partir daí que a gente entende por que dói no outro, que é a famosa empatia, né? Então, precisamos ser fator de soma na vida das pessoas. E aí, falando em gestão do tempo, isso tem tudo a ver. Porque primeiro eu preciso me organizar, me planejar, eu preciso colocar isso num campo de visão, para eu entender o que eu tenho que fazer, qual que é a atitude que eu tenho que tomar agora perante a minha vida. É exatamente isso que você precisa fazer, isso é gestão do tempo. É quando você tem isso no seu campo de visão. É quando você consegue definir prioridades. Lembrando que você só vai fazer alguma coisa e você só vai mudar a sua realidade atual quando você define prioridades para você. E se tornar um psicólogo organizacional é, de fato, você ter atitude profissional perante a vida. Você precisa colocar isso como uma prioridade para você, né? Então, ser um profissional consistente e responsável, não só pela sobrevivência, mas também porque você precisa realizar algo que é maior que você. Aí a gente vai até na pirâmide de Maslow, né? Não é só para sobreviver que a gente está aqui no mundo, a gente está aqui para evoluir. E isso tem que ficar claro na nossa mente, né? Lembrar sempre, né? Não é uma competição. Quando a gente está falando aqui de evolução nesse contexto profissional, né? Enquanto pessoa, não acontece no profissional se não acontece enquanto pessoa, porque não é verdadeiro, não é genuíno. A gente precisa lembrar que a vida não é uma competição, né? Na verdade, a única competição que existe aqui é de você com você mesmo. Essa é a única que vale a pena, né? Você se comparar com quem você foi ontem. E aí você poder fazer algo que seja melhor para o seu amanhã. Isso é a única competição que vale a pena, na realidade, né? Precisamos definir, para que isso aconteça, estratégias que são claras. Para a gente conseguir vencer a resistência, a gente tem que ter estratégias bem definidas. Por quê? Porque, na verdade, vencer a resistência, gente, é você lutar, é você se preparar para uma guerra real. E durante toda a sua vida ela vai acontecer. Desde que você nasce até você morrer. Então você precisa se preparar e criar estratégias que são claras para que você vá à guerra. É basicamente isso, porque a resistência, aquilo que eu falei novamente, para você subir, ela vai estar presente o tempo todo para te puxar para baixo, para você não fazer aquilo que você precisa fazer. Agora, para você descer ou para você permanecer na sua zona de conforto, aí ela não vai brigar com você. Ela vai estar ali, está tranquila, está tudo certo. Ok? Até anotei aqui, para trazer para vocês, o que existia um filósofo lá na escola estoica, que ele dizia o seguinte: certifica-te de veres morrer os seus defeitos antes de ti. Não todos, porque isso é praticamente impossível, mas pelo menos alguns. Devemos assistir o enterro deles, antes que eles assistam o nosso. Olha só o quanto que isso é forte. Então, gente, a evolução se trata basicamente disso. Sabe, você certificar de ver morrer os seus defeitos, ou pelo menos alguns deles, antes de você morrer. Não deixar que ele enterre primeiro você. Entendeu? A resistência, ela é basicamente isso. Quando nós derrotamos a resistência, a gente consegue realizar aquilo que a gente veio realizar. Isso é ter atitude profissional e evolução contínua, constante, sem pressa e sem pausa, diante ali da vida profissional, né? Seja você um psicólogo que acabou de formar, seja você que já está há um tempo aí no mercado, enfim, e vale também para os demais profissionais, né? Então,
A briga da resistência, gente, ela vai acontecer com todos os seres humanos, como eu falei para vocês. Ela não é algo especial, específico de cada pessoa. Ela vai acontecer com todo mundo de um modo geral, né? É constante, faz parte da nossa vida. Ela não é algo que você consegue pegar, ela não é palpável. Ela é algo presente, né? Ela não te marca, ela simplesmente acontece na sua vida, né? Na vida de todas as pessoas. O que a gente precisa entender aqui é que antes da gente finalizar, né, esse nosso conteúdo de hoje, eu queria deixar para vocês que por que a gente compartilha aqui conhecimento? Por que a gente sempre trazendo aqui, a gente tem esse novo projeto, a gente quer ajudar psicólogos a construírem aí a sua carreira como consultores de RH, né, na psicologia organizacional. Por que a gente compartilha tudo isso? O primeiro ponto, gente, é porque aqui não existe egoísmo. Não existe egoísmo. E aí tem até uma fala que vem também da filosofia, que diz assim, ó, o maior mal do homem é o egoísmo. Amarrem a Helena Blavatsky vai trazer isso. Arranquem as máscaras de todos os problemas do mundo, inclusive dos seus, que a última face que você vai ver, o último rosto que você vai ver é do egoísmo. Então, egoísmo não cabe em desenvolvimento. Você precisa começar a pensar além. O que você quer fazer que não seja só para você, mas que seja para as outras pessoas também. E aí a gente traz todos os colaboradores que fazem parte dos nossos, das empresas que nós atuamos, os nossos clientes, todas as pessoas que estão ali, profissionais que trabalham junto com a gente, as pessoas que a gente vai conhecendo nessa trajetória, né? As nossas alunas do curso também, porque é isso que a gente passa, e enfim... Egoísmo não cabe aqui, não cabe um profissional evoluído querer pensar em si próprio. Então, isso também faz parte de romper a resistência, para que você tenha uma atitude profissional perante a vida, certo? Então, busque conhecimento, busque experiência, seja autoridade no que você faz, mas entenda que existem lugares, gente, e isso é importante quando a gente sabe trabalhar o egoísmo, né? A gente sabe que a gente veio dar um recado ao mundo e que isso é para mais pessoas. Entenda o seguinte, tem lugares que só você vai passar, tem pessoas que só você vai alcançar e todo conhecimento se torna generosidade. Olha que forte, né? Se você coloca isso para você, você começa a entender que a vida ela não é só esse mundinho que a gente costuma criar, que é muito pequeno. É muito amplo, a gente precisa pensar de forma ampla para se tornar um profissional que evolui constantemente, né? Ou um psicólogo organizacional evoluído. E isso vai acontecer, gente, durante toda a vida. Não existe perfeição e a gente não vai nunca estar acabado. É um processo durante toda a nossa trajetória. Então, entender que existem lugares, de novo, que só você vai passar, pessoas que só você vai alcançar, e que todo conhecimento se torna generosidade. Temos que evoluir constantemente para a gente ter o que dá às pessoas. A gente não oferece, a gente não contribui se a gente não tem aqui. Primeiro aqui, depois eu consigo passar para o externo, né? Para as outras pessoas, contribuir para a vida delas. Portanto, aprender a lidar com a própria resistência, buscar formas de trabalhar isso, ao invés de ficar sempre apanhando dela constantemente na vida, né, deixando de realizar aquilo que você veio realizar, vai além de você vencer, você unicamente vencer, mas é mostrar, ajudar a mostrar às outras pessoas os caminhos das pedras. Isso é você ter algo que seja de um profissional evoluído, profissional que busca isso constante, certo? Agradeço demais a participação de vocês que estiveram aqui, eu vi que tem uns coraçõezinhos subindo ali, mas eu não consigo visualizar. Curte, gente, compartilhe esse conteúdo, essa live não vai ficar salva, então talvez depois a gente consiga postar ela aí para vocês, mas compartilhe as nossas redes sociais, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, e quanto mais pessoas, né, seus amigos aí psicólogos, quanto mais pessoas a gente puder impactar, quanto mais psicólogos a gente puder alcançar, psicólogos organizacionais, melhor. Certo? A gente quer compartilhar conhecimento e experiência constantemente com vocês. Amanhã a live é do Pedro, como a gente já conversou aqui, já explicou para vocês. E um beijo no coração de vocês, até a próxima. Que no caso vai ser amanhã do Pedro e a minha na segunda-feira. Beleza? Beijinho para vocês. Até mais.